Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um KCast. Eu sou a Marcele e hoje vamos falar novamente com o Wilson. Isso aí. Figurinha pouco repetida. É isso aí, quase não veio aqui, então mais uma vez, né? Sim, mais uma vez. E hoje a gente escolheu o tema para falar um pouquinho sobre as empresas multimilionárias e essas ondas de demissões em massa que a gente tem visto. Por que a gente vai falar um pouco sobre isso? Porque quando a gente vê empresas tão grandes demitindo muitas pessoas, a gente pensa, nossa, eu que sou tão menor, o que vai acontecer, né? O que você acha que está acontecendo? Como que a gente pode enxergar esse cenário, Wilson? Na verdade isso é uma onda que já vem de um ano, né, para cá, começando com as high-techs, né, Microsoft, Meta, várias outras aí, né, Amazon, Twitter. isso aí, demitindo, e agora essa semana isso volta ao cenário, Evidência, né? Evidência da Disney falando que vai mandar mais de 7 mil pessoas embora, enfim. A gente vê aí alguns cenários, né? Por que estão havendo essas demissões? Porque os executivos estão vendo que tem aí uma questão de retração econômica pós-Covid, que a gente está sentindo e que isso ainda vai continuar. Houveram muitos investimentos no período de Covid, 2020 principalmente, com contratações, com investimentos, entendendo uma explosão do uso de tecnologia. Sim. Que aconteceu na época do Covid, mas agora, acabando as restrições, né, sociais aí, de distanciamento social, a gente volta ao mundo um pouco mais analógico, né? Então eles veem que esse consumo de tecnologia não foi tão escalável, tão grande quanto se imaginava. Então, com isso, esses investimentos acabaram não se concretizando. Não tendo retorno. Não tendo retorno, então isso começa essas ondas de demissão, né? Sim. Isso que acaba acontecendo, né? Então, o que vale para a gente é ficar um pouco atento, cada um dentro do seu setor, porque ainda existe aí uma tendência dessa economia instável, né, para os próximos anos devido a isso. A pandemia trouxe, né, como um resquício essa questão, diminuição de matérias-primas, o consumo, uma série de coisas. Então, por isso que está acontecendo essas demissões aí. Sim, e essa semana a gente decidiu falar sobre esse tema porque a Disney anunciou que até o final desse primeiro semestre vão demitir aí pelo menos 7 mil pessoas. Sim. E quando a gente para ver o caso da Disney em específico, eles falam muito disso, que quando lançaram a plataforma do Disney+, esperavam ter muito mais retorno do que estão de fato tendo. Né? Você acha que a pandemia trouxe isso, com o fim da pandemia trouxe isso das pessoas quererem sair de dentro de casa? Ou a gente pode ver problemas, nesse caso da Disney, dentro da Disney, da estruturação e da plataforma? Legal. Ou ambos, né? Às vezes juntos dois também. Sim, bom, vamos lá. O consumo, né, do produto de streaming, né, é uma coisa que vem crescendo, tanto que tem várias plataformas aparecendo, né? A Netflix foi a precursora disso e ela mesma também está sentindo um pouco essa questão. Se reinventando muito, porque né? apareceram várias outras, ela está perdendo usuários para outras plataformas. Com a questão da pandemia, né? A pandemia ela vai ser um centro aqui nosso para falar de várias coisas, né, com relação a isso. Quando a gente tem a questão da pandemia, bom, eu não posso mais ir no cinema. Então, a única forma de consumir esses produtos seriam, né, dentro dessas plataformas. O que acontece? Então, a Disney viu ali uma oportunidade de colocar também aí a sua plataforma de streaming, assim como várias outras. Sim. O que a gente percebe é que assim, o lançamento da Disney não teve os efeitos esperados. O Disney Plus, ele tá em prejuízo, é um dos motivos que está alavancando, inclusive, esse prejuízo da Disney como negócio, né? A Disney teve prejuízos no último quarter e uma das maiores questões é a plataforma Disney Plus. O que eu vejo também é uma questão de erro de estratégia, erro
de execução ali, né? A plataforma da Disney foi lançado, principalmente foi lançado no boom do universo cinematográfico Marvel, né? O CM, onde bateu lá recordes de bilheteria com Vingadores, uma série de coisas, e eles acharam que simplesmente tendo isso dentro do seu streaming, junto com o que já tinha dos outros, dos desenhos e dos clássicos, que seria o suficiente. E não, os usuários eles estão esperando por novidade. E aí não teve essa novidade. Os próprios lançamentos, né, da Marvel não foram muito aquém do esperado, tanto nas bilheterias como também nos streamings. Então, com isso, a Disney patinou. Então, com isso, eles não conseguem novos usuários, eles acabam tendo uma questão de preço, porque já que não é um produto atrativo, eles não conseguem também um preço competitivo, e com isso eles vão amargando prejuízos, né? Vale, eu acho que comparar isso com outro cenário muito distinto, que é a Apple, né? Para a gente conseguir fazer essas comparações, tá? A Apple foi a única empresa dessas grandes e ligadas à tecnologia que não fez demissão. Então, a Apple teve dentro do seu planejamento estratégico algo mais conservador, eles foram mais cautelosos nas suas ações, isso, continuaram crescendo e a própria plataforma da Apple a Apple TV está em crescimento. Semana passada eu li um artigo falando que eles pretendem fazer um investimento de mais de 1 bilhão na plataforma, né? Com novas séries, novos filmes, novos conteúdos. E então, olha só, a gente está falando de dois universos, duas plataformas que foram lançadas muito próximas uma das outras, duas bigs por trás, Disney e Apple, e uma está em decadência e a outra está crescendo. Uma está precisando fazer demissões, reduções de custos, que é o da Disney, e o da Apple, muito pelo contrário, está tendo investimento e crescimento. Então está muito ligado aí, muito mais uma questão de estratégias e posicionamento errado, de falta dessa visão com relação ao público, talvez até uma certa arrogância da Disney, no caso. Sim. Ah, não, eu sou Disney, eu vou confiar pôr... no nome. Nossa, vai todo mundo sair correndo atrás e comprar e querer e fazer, porque eu sou a Disney, né? E de repente eles viram que a coisa não era tão simples assim. Que o público está mais seletivo, o público está querendo inovação, o público está querendo novidade, está querendo consumir esse entretenimento das plataformas, mas com algo mais atrativo, coisa que a Disney não conseguiu prover, né, para os clientes. E trazendo ainda o exemplo da Disney, vale citar que não foi só na plataforma. A Disney aí ficou com os parques fechados, todos os parques. Perfeito. Os dos Estados Unidos, os de Paris, né, da França. Sim. Em outros lugares fechados por praticamente quase 3 anos, o que já tem um impacto muito grande. Né? Tudo isso o grande negócio Disney eram os parques. Né? E aí quando a gente vê 2 anos e pouco parque fechado, isso deu um baque nas receitas. Extremamente considerável. Com certeza. Mesmo se tratando da Disney, não tem como não sentir. Exatamente isso. E aí é que faltou a devida estratégia para saber lidar com isso. Né? Então eles tentaram algumas coisas e verificaram que não fizeram certo, não tomaram decisões certas, enfim. E aí agora o CEO da Disney, né, anunciou essas ondas. Anunciou isso porque agora precisa entrar numa questão aí de redução de custos, uma série de coisas, né? Divisões sendo extintas, como a divisão do Meta, né? Do ambiente virtual, né? Até por conta disso, até por essa percepção de falta de consumo, né? Quando a gente fala de estou no ápice da pandemia, isolamento social,
estar inserido num mundo virtual é uma forma de socialização. A partir do momento que eu não tenho mais essa restrição, eu volto para minha socialização presencial. Muito diferente, e aí eles viram que esses ambientes virtuais não eram mais tão atrativos num primeiro momento pandêmico. E de inovação, né, de lançamento, nossa, a curiosidade, o que é, não sei o quê, mas que isso foi perdendo força. Tanto que todas as grandes empresas, exceto a Meta, né, desistiram dos seus ambientes virtuais, só que é o Facebook, Instagram, né, que ainda continuam trabalhando nisso. Eu quero muito falar um pouquinho mais, tanto sobre o metaverso, como a inteligência artificial, mas o que me vem na cabeça quando a gente fala de grandes demissões em algumas empresas, principalmente na Disney, a Amazon, que são empresas que prezam muito, muito pela qualidade do serviço. Todo mundo conhece a Disney, já comprou, já usufruiu de algum bem da Disney, e o que eu posso dizer pela minha experiência é que, independente de qual loja eu estivesse, de qual lugar eu estivesse, tudo na Disney sempre foi de extrema qualidade, extremamente bem pensado. E com essa onda de demissão, eu não me pergunto se isso não pode cair, se essa qualidade não pode cair. Outro exemplo é o Twitter, né, que a gente estava até comentando. O Twitter também passou por uma série de demissões e eu fico me questionando se no caso do Twitter, que é um veículo que dispara informações pra gente, a gente não acaba ficando muito mais propício a fake news, a informações que a gente não pode ter, digamos assim, né, vídeos com conteúdo que não devem estar circulando. Como que a gente pode ver isso? Vai chegar no consumidor? Vai impactar a qualidade desses serviços? Ou eles conseguem manter esse mesmo padrão? Vamos lá. Corre-se um grande risco de perda de qualidade, né? O que eu não sei dizer aqui, porque eu não estou lá dentro, como é que eles estão conduzindo os processos deles. Tá, eu vou tirar isso, porque eu vou, por exemplo, eu vou demitir pessoas porque eu vou eliminar um setor do metaverso, do ambiente virtual. Legal, eu vou extinguir esse produto, esse serviço, tiro, elimino esse departamento, ok. Eu não tenho perda porque simplesmente eu estou descontinuando algo. Agora, aquilo que eu continuo operando, estando com uma equipe menor, né, isso pode acontecer, a não ser que eu consiga... a gente vai fazer mais uso de tecnologia, eu vou ter outras formas... ou a gente vai diminuir a questão, né, de fluxo de trabalho, porque existe essa tríade, né? Recursos, qualidade e tempo. Então, se os meus recursos são menores, isso afeta a minha qualidade. Ou se eu quero algo mais rápido, também afeta a qualidade. Isso a gente tem que pensar. Então, é o quanto eles vão ter essa capacidade de se reinventar, de conseguir manter essa qualidade com um número menor de profissionais. De repente, vamos falar um exemplo, né? Que a gente está falando muito de cinema, filmes e tal. Legal, a gente está diminuindo o número de profissionais, em vez de fazer 3 lançamentos por ano, a gente vai fazer 2. Talvez não impacte a qualidade, porque eu estou diminuindo a minha produtividade. É uma coisa. Não, eu vou manter produtividade em alta, com uma equipe menor, sem uma reestruturação de processos, sem o uso de tecnologia, sim, a qualidade vai ficar comprometida, isso é fato. Isso não tem como a gente discutir. E quando a gente traz isso de qualidade, a gente traz várias questões, né? Porque, por exemplo, a Disney ela tem um nome muito forte, um nome que vai demorar muito para sair aí da indústria, não tem como. Só que também as pessoas vão sentir esse impacto e talvez já estejam sentindo, né? Exatamente, até porque existe uma questão, como você mesmo falou, nossa, eu já tenho na minha mente que se é Disney tem um nível de excelência absurdo. Sim. Então, o que acontece? Eu já tenho essa expectativa, e aí quando essa excelência não tá desse tamanho, tá muito bom. Puxa, mas não é padrão Disney. Então, a frustração em virtude da expectativa também tem muito isso. É mais fácil não, é comprovado isso em algumas pesquisas, né? Em alguns
alguns testes que foram feitos. Eu tenho um nível, falando de parte numérica, né? Eu tenho um nível de expectativa 5, me entregam 6, nossa, eu fico feliz. Agora, se eu espero 10 e me entregam 9, eu tô frustrado. Sim. Então, olha só, eu fico feliz com 6, mas eu fico frustrado com 9, pelo nível de expectativa. Então, isso é uma coisa que as empresas precisam começar a ter cuidado e as grandes, né, precisam começar a ter esse cuidado, porque o cliente ele fica mal acostumado. Sim. E aí, quando ele vê que não é mais a mesma coisa, por mais que seja muito bom, ele vai ter essa frustração, ele vai sair reclamando, né? Com certeza. Até falando, de novo, Disney, Marvel, né? A gente pode ver após, né, a saga aí dos Vingadores e tal, que saiu todo mundo maravilhado com os filmes e tal. Bom, os próximos lançamentos. Lançou, foi todo mundo pro cinema. Nossa, o filme foi só isso. Então a gente vê bilheterias muito boas na primeira semana, mas na segunda semana bilheterias muito ruins. Por quê? Porque as pessoas se decepcionaram com a qualidade, né? Uma coisa que a gente precisa pensar é assim, a Disney, ela tem uma questão que eu acho que isso ainda ela não perdeu, né? Que é em termos de uma qualidade de execução. Então, assim, os desenhos, né? O quanto traz muito isso, o perfeccionismo, Sim, com né? Nas certeza. suas produções. Eu já vi muita coisa com relação, até quando os desenhos eram feitos à mão mesmo, o quanto isso era buscado à perfeição. Então, em termos dessa qualidade, ok, o que a gente precisa pensar é outro tipo de qualidade, né? Não só da imagem, mas do roteiro, né? De tudo isso que talvez comece também a ser prejudicado. Se perder, né? A se perder. Até porque a Disney comprou a Marvel já há algum tempo. Sim. E foi um universo muito diferente do que a Disney estava habituada. Sim. Né? Porque a Disney veio numa pegada muito forte sobre filmes infantis, em trazer isso até para os adultos. Mas quando muda a expectativa, é igual você falou, Então, tem que mudar tudo por trás também. Né? Isso é uma coisa, por exemplo, alguns críticos que falam sobre essas questões, né? Essa nova fase da Marvel ficou infantilizada. Então eles começam a sentir um efeito Disney de infantilização dessas novas produções. E aí a gente começa a ver que a qualidade, o consumo cai. Né? Por exemplo, recentemente a Disney comprou a Fox. Então imaginou-se que com essa junção Marvel, Fox, que ia fazer... Aconteceu. Não foi feito nada, não aconteceu nada. Então, parece que realmente a Disney ficou meio estagnada, né? Então é isso que eu acho que a grande discussão, até pra gente pensar um pouco nos nossos negócios, nossos modelos de negócios, a estratégia não encaixou. Ou o ritmo de implementação, ou de repente até um pouco disso, de uma certa excesso de segurança, porque eu sou a Disney, eu sou uma líder de mercado em entretenimento, uma série de coisas. Poxa, eu não preciso me preocupar tanto. Não, eu preciso me preocupar sim. Né? Sim. Porque senão eu posso a qualquer momento enfrentar um prejuízo como eles estão enfrentando, né? Exatamente. E falando ainda sobre esses prejuízos, né? Uma demissão, 7 mil pessoas dá em torno de 3% do total de funcionários da Sim. Disney. Né? E isso causa um prejuízo não só para a Disney e para os serviços da Disney, mas também para esses funcionários. Lógico que quando a gente imagina um funcionário padrão Disney, a gente imagina que seja uma pessoa que vai ser super bem recebida no mercado de trabalho. Sim. Mas quando a gente liga que isso não é só um caso da Disney, mas também da Amazon, do Twitter, no Nubank e diversas outras high-techs, Sim. a gente começa a pensar um pouquinho nos impactos sociais, né? E que vão acabar atingindo essas high-techs, porque se uma pessoa não trabalha, ela não vai ter como pagar os streamings, comprar um iPhone da Apple. Exatamente e isso. assim O vai consumo indo, né? vai diminuindo. Exatamente. Ótima pergunta, e ela é até uma pergunta com uma resposta ambígua, posso dizer aqui. Por quê? Vamos lá. Primeiro que a gente precisa fazer uma conta que é assim. A gente está falando de demissões de mão de obra direta.
A gente não sabe o quanto que a mão de obra indireta está sendo afetada, tá? Por exemplo, voltando a falar sobre Apple, não demitiu ninguém da Apple, eles não tiveram demissões em massas, mas eles reduziram contratos de fornecedores. Sim. Tá? Então, quando a gente fala dessas, todas essas high-techs, se estima aí em torno de 150 mil demissões, né? Incluindo agora também a da Disney que está sendo prometido. Mas isso também tem um efeito avalanche dos indiretos, daquelas empresas que vivem em torno, né, disso. É muito fácil trazer isso para um âmbito Brasil, São Paulo aqui. A gente tem lá no ABC as montadoras. Quando as montadoras baixam produção, tem centenas e milhares de empresas ao redor, metalúrgicas, que ao mesmo tempo vai demitir não sei quanto por baixa produção. Tem mais não sei quantas outras demitindo. Então tem esse efeito que acaba sendo nocivo para a sociedade. Porque é como você falou, se a gente já está falando de uma questão econômica que a pandemia trouxe devido a fábricas fechadas, a produção de matéria-prima está afetada, que isso afeta a produção das empresas em termos de fabricação de produtos, quando eu falo de demissões e queda de consumo, porque isso vai afetar o consumo médio das famílias. Sim, em tudo, com certeza. em tudo. Então isso também põe os países, né, as economias aí mais afetadas ainda, é mais um componente afetando isso. Isso é ruim em termos de sociedade. Tem uma outra questão que também começa a chamar a atenção da sociedade de forma negativa para essas empresas, né? A gente fala muito isso, as novas gerações, né? A geração Z, milênios e tal, tem um consumo mais consciente. Então fala, poxa, uma empresa que qualquer coisa manda embora, e já começa a ter uma certa aversão a essa marca. E não só consumo, mas para essas novas gerações, é muito fácil o acesso a tudo. Sim. Né? Por exemplo, essa questão que até a Netflix está tentando mudar. Eu tenho a Netflix. A minha Netflix eu posso dividir com a casa da minha mãe, com a casa da minha tia, Sim. Tudo em uma única conta. Pra que a gente vai querer mais, cada um pagar lá seus Sim. R$60 por mês? Se uma pessoa pode fazer tudo, divide-se entre si, Sim. né? Ou baixar um filme online, Sim, que sim. é muito comum. Né? Tudo isso pode acontecer. Então, acho que as empresas, por maiores que elas sejam, elas têm que pensar nisso, né? No público que elas vão encontrar. Sim. E tentar usar o que a Netflix está causando. Não sei se você chegou a ver, mas depois que a Netflix anunciou que vai proibir essa divisão de contas, nossa, a internet foi a loucura. Foi a loucura. Uma onda de vamos cancelar a Netflix, que Isso a palavra aí. do momento é cancelamento. É né? exatamente isso. A gente está falando de um consumo mais consciente, né? Então, o público ele é mais exigente, com mais acesso à informação e uma série de coisas. Mas aí é que é a grande arte dos negócios, né? Por que a Netflix está fazendo isso? Porque ela está perdendo assinantes, ela está perdendo usuários. Então, uma forma de ela conseguir novos assinantes, o que é? Você está compartilhando com mãe, com pai, com primo, com tio, com papagaio, com vizinho? Você não vai compartilhar mais, a pessoa vai ter que fazer a aquisição da sua assinatura. Então, é uma estratégia de alavancar faturamento, negócio e tudo mais. Só que aí é onde o tiro sai pela culatra. Exatamente. Quando a gente fala desse consumidor mais consciente. Eu não vou poder? Você está querendo agora? Então tá bom, então também não vou mais assinar porque eu vou atrás de outros. E até também pelo momento em que as coisas ocorrem, Sim. né? Quando a gente estava dentro de casa, trancada dentro de casa, eu tenho a minha filha, eu cresci no mundo e universo Disney, eu vi que a Disney ia ter a sua própria plataforma de streaming, pra mim foi tudo. Nossa! Falei, gente, eu preciso disso pra ontem. Foi maravilhoso. Mas hoje a gente já tá em um outro momento e falando de um cenário mundial. Sim. Eu não acho que nenhum lugar esteja tranquilo em questão financeira. Eu acho que o mundo inteiro enfrenta um período de recessão que veio também pela Covid. Sim. As pessoas elas precisam fazer escolhas, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. E quando a gente vê uma empresa tão grande lançando
mais um empecilho para alguma coisa que a gente não quer abrir mão, a gente já pensa se a gente vai querer consumir de fato aquilo, né? E também porque a própria empresa deveria ter esse olhar um pouco mais, não digo nem sensível, mas estratégico. Exatamente isso. As pessoas, isso. elas não podem, elas estão escolhendo entre eu e o meu concorrente. Hoje, só a Netflix eu consigo pensar em pelo menos 4. Sim. A Amazon Prime, a Disney, Apple. diversos. A Apple, Globoplay, não sei como que chama nos outros lugares, mas tem muitos. Então, pra que eu vou escolher o que está tirando benefícios de mim, já não tem um valor barato, porque nenhum streaming é barato, se eu posso buscar outras formas, né? Eu acho que talvez falte um pouco dessa sensibilidade e estratégia. Que e não é principalmente isso, quando você começa a ver e fala assim, poxa, eu tenho outras plataformas com qualidade tão boa, até superior. Você vai querer agora entrar numa queda de braço comigo? Beleza, você vai perder. Né? Se você está fazendo isso como uma estratégia de ganhar assinantes, só que uma estratégia errada, né, que vai manchar a sua marca e vai dar foco para outras coisas, para outras plataformas que vão ser mais flexíveis com essa questão e que vão embarcar todos esses usuários que vão ficar descontentes e que vão buscar outras plataformas. É a realidade. De novo, erros estratégicos, erros de posicionamento, erros de comunicação com o cliente. Final, né? Então, uma série de coisas aí que a gente precisa realmente... por que eu acabo demitindo? Eu vou ser bem sincero, é muito mais por erro estratégico do que por uma outra questão. De novo, voltando. Apple não está demitindo, inclusive está investindo. Por que uma consegue e a outra não? Erro estratégico. Erro de estratégia, né? É muito claro. Então, mas voltando até da questão da ambiguidade. Só que ao mesmo tempo que isso tem um impacto em mercado, em consumo, na sociedade, uma série de coisas, no mundo dos negócios as demissões são muito bem vistas. Era exatamente isso que eu ia falar. Todas as empresas que fizeram essas demissões tiveram as suas ações na Bolsa de Valores valorizadas. Por quê? Eu, como investidor, falo, já que vai demitir, então vai ter lucro. Então eu vou comprar ações para que eu tenha os meus dividendos, uma série de coisas. Então, o mundo financeiro de investidores está vendo com muito bons olhos essas demissões. Sim, é uma coisa meio maluca, né? Vem como um investimento a médio e longo prazo, né? Principalmente se tratando de grandes empresas. Não sei se a longo prazo vai se concretizar, porque se a gente começar a pensar nessa queda constante de consumo por demissões, porque a gente pode entender isso como um efeito cascata, né? Eu mando um monte de gente embora, eu vendo menos, porque as pessoas não vão consumir, vai ter necessidade daqui a algum tempo mais demissões, menos consumo e assim uma bola de neve. Porque a economia se faz em cima de consumo e se faz em cima do quê? Trabalhadores, uma grande massa, né, de trabalhadores tendo recursos para consumir. Né? Isso, inclusive, é uma coisa que já tem mais de 100 anos, que é a fala do Ford. Né? Henry Ford falava isso. Eu preciso pagar salários para os meus profissionais que eles tenham condições de comprar os carros. Sim, exatamente. Entendeu? Porque se o cara que trabalha aqui não tiver condições de comprar o carro, eu vou vender para quem, né? Então, é essa a grande questão. Isso não acontecendo, isso cada vez mais vai sobrecarregar o setor público. O governo vai ter que começar a prover isso. Ou através de alguns tipos de incentivo, como a Bolsa Família ou coisas desse tipo, ou realmente investimentos em obras, né, em trabalhos públicos para absorver, para injetar dinheiro na economia. O que acaba acontecendo com isso? Carga tributária maior. Sim. Entendeu como o efeito, ele, de um lado ou do outro, ele vai acabar sendo nocivo? Sim, com né? certeza. Então, é isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Talvez aí, em questão de investimento, de ações, aí talvez o nome da marca venha muito forte, né? O nome Disney venha muito forte, porque
eu acredito que ninguém vai deixar de querer ir até a Disney por conta disso. Não. Né? As pessoas, principalmente falando da Disney como exemplo, todo Sim. mundo quer viajar, conhecer o mundo inteiro, mas principalmente para quem tem filho, a Disney tá assim o no sonho top da cabeça de todo mundo. De 11 né? em cada 10 crianças Exato. e adultos. Não só crianças, adultos também. Talvez eu queira conhecer a Disney muito mais do que minha filha. Com certeza. Não, sem dúvidas, né? Talvez, com certeza, né? Então talvez aí a gente entre muito nessa questão de nome. E que de fato o nome passa essa segurança, né? Essa credibilidade para as pessoas. Né? E é legal a gente ter entrado nisso, de que Mas voltando, Disney não é só o parque. Exatamente. E aí Não que é só talvez o está parque, sendo o não é grande só o erro parque. estratégico da Disney, né? Foi por muito tempo se segurar nos parques, na qualidade dos filmes, Então, só que até que começou... chegou e não segurou, né? Pelo menos não em todos. Mas olha só como isso é uma coisa maluca, né? Ninguém discute o tamanho da Disney. Saiu uma notícia, eu li isso antes de ontem. Tem rumores em Wall Street, né? Que a Apple vai comprar a Disney. E só para a gente falar de grandezas, e aí, de novo, eu volto a ressaltar isso, trazendo muito para o mundo corporativo brasileiro, independente de você que está aqui nos assistindo, né? Se eu tenho uma pequena, uma média, uma grande empresa, seja lá o segmento. Nós estamos falando que a Disney hoje é um conglomerado de empresas Disney, elas valem hoje cerca de 185 bilhões de dólares. A Apple vale 2 trilhões. Então, por mais que a gente fale da Disney, desculpa, o quanto a estratégia Apple, e aí trazendo, né, tudo isso, o quanto eles foram conservadores, isso não quer dizer que eles não estão crescendo, isso não quer dizer que eles não estão arrebentando. Não, muito pelo contrário, né? Eles estão sabendo fazer a coisa da forma certa, né? E aí o que acontece? Com isso, eles estão falando hoje de comprar e é possível. Se a gente for pensar o quantas vezes mais a Apple é maior do que a Disney, né? Então tem esses rumores, agitou muito o mercado financeiro as ações, com esses rumores. A gente não sabe se é fato, se é fake, se é só um rumor, se é só, né, até pela essa questão, né, do posicionamento Apple, mas é um fato, né? Então a gente precisa pensar muito nessa questão, né? O quanto a estratégia é importante dentro do meu negócio. Sim, né? com certeza. Eu acho que, voltando um pouco para o que eu ia falar, não só estratégia, mas foi muito legal a gente falar no começo sobre metaverso e sobre inteligência artificial. Bacana. E chegar no assunto Outra de que... polêmica. Sim, e chegar nesse assunto de que eu preciso que o meu funcionário ganhe dinheiro para que ele possa comprar o meu produto. Não sei se vocês viram, mas o Elon Musk, que é o dono do Twitter, o cara mais visionário, SpaceX, né? que Tesla. quer chegar em Saturno, se deixar o cara vai para Plutão sozinho, escreveu uma carta junto com vários outros empresários pedindo para que parasse, que diminuísse os estudos e o avanço sobre a inteligência artificial. Por quê? Porque nem eles conseguem prever o tamanho do impacto que isso vai ter. Imagina se no meu lugar tivesse uma pessoa para apresentar o podcast. Isso já é possível? Já é possível. Né? Se alguém quiser mudar a cor do meu olho para onde eu estou olhando, isso já é uma realidade possível. E onde eu ficaria? Onde eu me encaixaria, uma vez que uma máquina pode fazer esse serviço? De forma muito mais barata, óbvio que é um investimento, mas com uma mão de obra que seria mais barata, mais produtiva, porque a pessoa poderia fazer do jeito que quer. É isso que eu ia falar, talvez não mais barato, mas muito mais produtivo. Exatamente. Assim, paguei aqui, pronto, não vou precisar todo mês ter isso, e pagar tributos, e, enfim, todas aquelas questões que envolvem um funcionário. Só que eu perderia minha fonte de renda. E quando a gente vê isso num cenário que os donos, assim, do mundo, dessas empresas, podem fazer isso, quanto isso não afetaria as pessoas? E acabaria afetando eles também, né? Tem algumas notícias, eu até recentemente também vi uma matéria falando que eles já estimam
que a inteligência artificial vai impactar 300 milhões de postos de trabalho. Bom, se a gente está falando aí de 150 mil demissões, né, dessas high-techs, já é algo que chama atenção. Imagina quando a gente fala de 300 milhões. No mundo inteiro. Gente, no mundo inteiro, gente que não acaba mais. Antes da pandemia, vou trazer dados antes da pandemia, porque pós-pandemia, como eu falei, isso acabou ficando um pouco distorcido, porque a gente teve um alto consumo que mudou um pouco as estatísticas, mas agora isso também está caindo, então as estatísticas ainda não estão muito bem formadas. Mas antes de pandemia, se falava o seguinte, que a inteligência artificial em 10 anos, ou seja, em 2030, acabaria com metade dos postos de trabalho do mundo. Metade. Tá? Então estamos falando de bilhões de pessoas desempregadas. Eles também colocam que é o seguinte, a questão da tecnologia também vai abrir uma infinidade de novos postos de trabalho. Só que esses postos não vão ser ocupados, porque não vai ter gente para isso. Vamos pensar o seguinte, a gente fala da inteligência artificial junto com a tecnologia 5G, né? Eu posso, até 2030, isso é um fato que já está acontecendo, mas por isso que eu falo, né? Quando eu falo em 2030, isso já é coisa de museu. Carro autônomo, eu não preciso mais de motorista. Quantos motoristas vão ficar desempregados com isso? Milhares no Brasil, imagina isso no mundo. Só que no lugar deles, eu vou precisar de desenvolvedores, de programadores. E a pessoa não deixa de ser motorista para virar um programador. Né? Ele não vai deixar de ser um motorista para virar um youtuber, que a gente está aqui, que são, né, profissões mais novas. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma massa de pessoas desempregadas, né? Se os sociólogos falam muito isso, o quanto a gente vai precisar ter o Bolsa Família global, o quanto as pessoas vão ser dependentes do governo, porque não vão conseguir recolocação. E por um outro lado, eu não vou ter as pessoas para fazer os trabalhos tecnológicos que precisam, né? Então isso é um problema, um dilema que a gente vive social, de mercado, de economia global, um alto risco. Por isso até que teve esse instituto que lançou essa carta aberta, né, com vários líderes globais, inclusive o Elon Musk assinando, pedindo para que parasse os estudos, né, o avanço da tecnologia em larga escala, porque existe um grande risco. Além de toda uma questão global começar a ter todos os seus sistemas de defesa ligados à inteligência artificial, parece um negócio meio de filme, né? Meio o Exterminador do Futuro lá, que a inteligência... E o robô, que tem vários robôs, né? Isso, Matrix, né? Sim. Que tipo, a inteligência artificial e as máquinas vão tomar conta do mundo e vão matar a humanidade. É um risco. É um risco comprovado, entendeu? Então a gente precisa... Por isso que precisa ter muito cuidado com relação a isso e se pede para a gente ir mais leve com isso, até para começar a entender os impactos. Porque se a gente tiver uma onda de 300 milhões de demissões no mundo, gente, a gente está falando de algo que vai afetar muito, muito, muito as economias globais dentro de um momento que ninguém está bem, como você falou, né? Quando você falou do pagamento lá do Netflix, né? Ninguém está bem. O próprio Estados Unidos está aumentando taxa de juros, eles estão com questão inflacionária. Lógico que é muito diferente, né? Eu tenho uma crise econômica nos Estados Unidos e tenho uma crise econômica no Brasil. Sim. Mas crise é crise, eles têm muito mais recursos para lidar com isso. É a mesma coisa. Quando estourou a Covid, março de 2020, tá? O que foi o grande movimento dos governos? Garantir os empregos. Sim. Então teve
todo tipo de ajuda, alguns governos mais bem estruturados, outros menos, mas todos saíram em defesa disso. Por quê? Porque se eu tiver uma demissão em massa, se eu tiver queda de consumo, a gente vai ter problema. Sim. Aí é que eu falo, quanto o Brasil tinha alguns bilhões lá para o governo dos Estados Unidos já entra com 1 trilhão Sim. de ajuda. Então os caras vêm com uma bazuca. Então, lógico, é diferente, mas o cenário não tá fácil para ninguém, né? Exatamente. Não, eu até brinco aqui assim, né, um pouco com o pessoal, né? Poxa, a Disney teve prejuízo, né, que saiu um tempo atrás, agora vai demitir e tal, e fulano, e não sei o quê, e tal empresa fechou. Várias lojas, né, a gente vê em marcas renomadas no Brasil fechando em prejuízo e não sei o quê, né? Não só americanas, que para mim é um outro cenário de não simplesmente prejuízo. Tem toda uma questão aí, estrutural, né? E uma questão aí nos balancetes. Exatamente. Mas enfim, mas tem outras marcas também reportando prejuízo. Eu falo assim, nossa, eu tô me sentindo empresário do ano. Sim. Né? Eu tô contratando, gente. Ou então vem aquele medo, gente, se a Disney tá demitindo, o que vai vai acontecer acontecer comigo? comigo, né? Pra onde eu vou? Exatamente isso. Então tá ruim para todo mundo. Então a gente precisa ser mais cauteloso porque a inteligência artificial pode vir a piorar isso. Eu vou dar um outro exemplo, até para ficar bem mais claro, né, com relação a isso. Eu vi outro dia um rapaz num notebook, né, um vídeo com um notebook, um prédio em chamas. Aí ele abre o notebook, começa a teclar ali, sobe uma série de drones e começa a jogar água no prédio, apaga o incêndio, né? Foi simulado, assim, né? Era um incêndio controlado ali e tal, mas o quanto a gente para pensar, poxa, eu não vou precisar mais de bombeiro. O drone vai apagar o incêndio dos Muito prédios. mais rápido, porque ele já vai estar posicionado. Mas foi uma deve questão de estar, minutos, né? assim. Os drones vindo de cima para baixo, eles cercaram o prédio, chegou no chão, acabou o incêndio. Em minutos eles acabaram o incêndio. E aí o que acontece? Eu vou trocar lá, sei lá, 30, 40 bombeiros por um programador. O problema é que aquilo, né? O bombeiro demitido não vira um programador. E eu preciso de um programador, né? Preciso de 30, 40. Então é essa a separação que a gente vai ter. E isso vai acontecer em tudo. É em call center, é bombeiro, é motorista, é advogado. A gente já vê a inteligência artificial trabalhando no meio jurídico, fazendo conciliações. Sim. Então, assim, uma série de coisas. O que eu acho muito legal pra gente fazer, o que eu acho que é muito legal é a gente fazer um paralelo entre a eficiência que a inteligência artificial pode nos trazer e o quanto isso pode virar um tiro pela culatra. Vou até citar a Disney. A Disney, ela lançou a plataforma de streaming na pandemia, no auge da pandemia, quando a gente estava enclausurado em casa, projetando que aquilo daria lucro por um bom tempo. Assim que liberou que a gente pôde voltar a ver nossos amigos, nossas famílias, esse serviço de streaming saiu. Isso me mostra que, por mais que a tecnologia tenha avançado, as pessoas ainda são muito físicas. Isso falando nos Estados Unidos, que é uma galera que é mais tecnológica, não é tão calorosa. E eu fico pensando se essa inteligência artificial não pode não ser tão bem vista. Vou usar um outro exemplo que talvez até dê para entender melhor meu raciocínio. O Facebook e o Instagram são da empresa Meta e todo mundo aqui segue pelo menos um influencer, acompanha pelo menos um influencer. Todos que eu sigo fazem a mesma reclamação. Reclamam sobre o algoritmo de entrega. Eu posto hoje uma foto, eu posto hoje um stories com um produto que eu preciso divulgar, que eu preciso que alcance muitas pessoas. E o algoritmo do Instagram, Facebook, não Instagram, porque o Facebook já caiu em esquecimento. O algoritmo do Instagram simplesmente não entrega. Às vezes por uma palavra, às vezes por não estar em certos horários. Então, o que eu vejo? Eu tenho 26 anos, quase 30, não sou tão nova igual a galera do TikTok, não gosto do TikTok, não me dou bem com o aplicativo. E todo mundo que eu sigo são pessoas mais ou menos da mesma faixa etária, que também estão no Instagram,
mas por conta dessa falta de entrega, estão migrando para o TikTok, porque chega em mais gente, eles conseguem ter mais dinheiro. Talvez se não tivesse toda essa inteligência artificial, esses algoritmos, esses números, o Instagram pudesse se manter por muito mais tempo. Sim. Mas hoje não. Hoje está perdendo muito espaço pro TikTok. Eu acho que é engraçado a gente pensar nesses paralelos, né? Perfeito. O que eu defendo muito uma questão é que a gente, e talvez como sociedade, a gente não está sabendo lidar com isso. Eu acho que toda tecnologia ela é bem-vinda, desde que a gente saiba conciliar muito bem essas duas coisas. Tá? A gente fala de uma ambiguidade aí que é o seguinte, a gente está falando cada vez mais trabalhos técnicos sendo feitos por inteligência artificial, né? Exemplo, eu não preciso mais nem ser mais compositor de música, né? A inteligência artificial compõe música. Bizarro aquilo, bizarro. A gente viu isso recentemente no Fantástico, né? Então, pessoal, caramba, né? Então, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando que cada vez mais as atividades humanas também vão estar em evidência. Então, e aí que começa. O ser humano precisa aprender que ele não precisa mais ser tão genial tecnicamente e que a profissão, todas as profissões daqui para frente, a gente vai tratar muito mais uma questão de saber usar tecnologia, mas eu fazer isso de uma forma humana. Então, quando a gente fala de criatividade, inovação, empatia, relacionamento interpessoal, comunicação, resiliência, resolução de problemas críticos, que isso eu estou falando de coisas até que o Fórum Mundial de Economia coloca como as 10 competências do futuro. Sim. Liderança, influência social, isso são coisas que vocês podem procurar, 10 competências do futuro, Fórum Mundial de Economia, eles estão colocando isso. Então, cada vez mais a gente está falando das competências comportamentais, das soft skills, porque as hard skills, conhecimentos técnicos, tu vai ficar com a inteligência artificial. Eu preciso agora combinar esses dois mundos e parar de querer competir um com o outro. Então, vamos lá. Quando a gente fala de visão estratégica, o ser humano tem muito mais visão estratégica do que a inteligência artificial. Sim. Por quê? Porque ele trabalha em cima de dados lógicos, racionais, muito quadrado, muito previsível. E aí, talvez, quando eu entro nessa questão do algoritmo, cada vez mais ele fica técnico, e aquilo começa a engessar, aquilo começa a trazer, aí simplesmente as pessoas falam, quer saber? Tchau. Tô indo embora. Vários negócios, tem algumas matérias que falam sobre isso, que as inteligências artificiais fizeram análise e falaram assim, produzir caneca é inviável. Aí tem um doido que chega lá e fala, vou começar a vender caneca. E o cara fica multimilionário. Por quê? Porque eles trazem em cima de estatísticas passadas, né? Eles olham, então eles mostram tendências de como é feito, né? Se a gente fosse falar de estatísticas, não existiria smartphone, não existiria o iPhone. O iPhone foi um produto disruptivo, né? E falar assim, as pessoas tinham necessidade disso? Claro que não. A Apple criou a necessidade das pessoas. Exatamente. Então, essa visão sistêmica, essa visão estratégica está muito ligado, o empreendedorismo está muito ligado a soft skills, ao humano. Então, a gente tem que saber lidar muito com essas duas coisas e aí que a gente não está sabendo lidar, né? E aí, quando eu entro, no caso, com outras plataformas que não vêm com toda essa rigidez, começa a abraçar. Porque o ser humano, ele não é tão lógico. Na verdade, a gente não é nada lógico. 80% de todas as decisões tomadas por nós, de 80% a 90%, elas são instintivas. Emocionais. Isso que eu ia falar. A gente chama de emocional, mas parece uma questão assim, eu tomo decisão chorando. Não é isso, gente. Não é que a decisão emocional... Não é dramático, não é dramático. Não é que ela não é... A gente fala que é isso porque ela não é consciente, né? A gente acha que a gente toma decisões racionais, mas não é. Ela é totalmente inconsciente. Por isso que é o sentimento. Porque o inconsciente, ele não tem nada de racional. Ele é puramente instintivo e as emoções estão ligadas a esse processo instintivo. Então a gente toma uma decisão assim. A gente até se justifica de forma racional, mas no fim é instintivo que a gente toma decisões.
Então a gente não é nada lógico, nem um pouco lógico. E aí quando a gente começa a lidar com coisas muito lógicas, muito duras, a gente não sabe lidar com isso. Então, por exemplo, é legal eu pedir uma comida por aplicativo, não ter contato humano? É legal, é fácil, é prático. Usa muito o instinto nosso de facilidade, de zona de conforto, de preguiça. Nós somos preguiçosos biologicamente, né? Não é uma questão de que eu sou preguiçoso. Nós somos seres humanos biologicamente programados para ter economia de energia. Então, poxa, eu peguei lá o meu aplicativo, pedi e tal, nossa, vai chegar aqui na porta de casa, que maravilha. Mas tem aquele dia que você quer sair, que você quer sentar numa mesa, que você quer alguém te servindo, você quer esse mimo, você quer esse contato, Sim. né? Então, são momentos e momentos. Tá, passou lá, sei lá, meia hora, 40 minutos, minha comida não chegou. Você não quer resolver isso no aplicativo. Você quer falar com um humano, com uma pessoa. Sim. Por isso que a gente fala que cada vez mais a gente precisa de pessoas sabendo o quê? Solução de problemas complexos. Porque a hora que a inteligência, a tecnologia não souber lidar, isso vai para a mão do humano. Uhum. E aí o humano tá com um BO gigantesco na mão. Exatamente. Aí eu vou ter que ter resiliência, vou ter que ter inteligência emocional para saber lidar com isso. Então é muito essa questão. A tecnologia ela é boa? Só a tecnologia não é boa. E não substitui, né? Não substitui. A gente precisa pensar em coisas complementares. Como isso funciona de forma conjunta, criando uma sinergia e alavancando os negócios. No caso aqui, a gente falando, né, do mundo dos negócios. Exatamente. E um exemplo disso, de uma empresa que veio, que conseguiu se destacar muito no mercado, unindo uma coisa a outra, foi a Nubank. O que mais estressa uma pessoa? Ter que ficar tantas horas na fila do banco. Perfeito. É horrível. Ninguém tem tempo para isso. O banco funciona de segunda a sexta, das 10 às 16, que é o horário que a maioria das pessoas estão trabalhando. É o horário que ninguém pode ir no banco. Exatamente. O banco funciona quando ninguém pode ir. Quando ninguém pode ir, exatamente Depois isso. o que entrou? Uma coisa que talvez fosse até pior do que ficar. Nada me irrita mais do que aquilo. Você ligar e cair num robozinho. Sim. Se você precisa de tal coisa, disque 1, disque 2, disque 3. Gente, aquilo é pior do que ter que ficar na fila do banco. O que você quer acessar? Cartão de crédito. Não entendi. Exatamente. Fale com mais clareza. A gente não está gritando pro telefone. Nubank veio, foi o primeiro, assim, no Brasil, a chamar de fato a atenção. Eu acredito que foi o primeiro a se estabelecer. Sim. E era um banco completamente digital, a gente fazia tudo por aplicativo. A gente tinha que ser convidado para ter o cartão roxinho, ou seja, a gente sentia que era importante, a gente falava, consegui o convite da Nubank, que me aceitaram, então mexia com a gente. Quando a gente tinha algum problema, o que a gente fazia? A gente ia no chat do aplicativo e falava com uma pessoa. Eles uniram a tecnologia ao humano, deu super certo. Hoje a Nubank está enfrentando vários problemas, mas em contrapartida tem Neon, vários outros que vêm com a mesma proposta, que estão crescendo muito mais. Mas deu muito certo, porque eles souberam unir, entender as dores do consumidor, né, provocar esse senso de eu sou especial, eu tenho cartão. Resolver tudo era muito fácil, sempre foi muito fácil, muito claro também, não tinha aquele palavreado difícil de banco que a gente vê em outros lugares também. Perfeito. Eu acho que é saber isso. E paralelo a isso é saber se manter. Eu acho que a grande questão do Nubank foi não saber se manter e algumas coisas ser mais jogadas de marketing do que de fato acontecer, né? Como ser uma empresa, né, super boa para se trabalhar, uma série de coisas, e depois a gente começa a ver que tem algumas coisas que não são bem assim, né? Exatamente. Então, e talvez isso é que talvez não tenha dado essa sustentabilidade dessa proposta de valor para o Nubank. Isso também é uma coisa importante a gente falar para os nossos colegas aqui que estão nos assistindo, né? É importante que a estratégia ela precisa ser percebida pelo cliente. Então eu tenho uma proposta de agilidade via tecnologia, mas de atendimento humanizado.
Legal. Isso não pode ser somente um conceito. Isso precisa sair do estratégico, até falando um pouco de níveis hierárquicos dentro da empresa, né? Isso precisa sair do nível estratégico e precisa chegar no cliente. Sim. Só que isso, para chegar no cliente, ele passa por dois níveis, o nível tático e o nível operacional. Então, a operação precisa executar essa proposta de valor, precisa trazer isso para a prática. Legal. Eles não vão fazer. Porque é aquilo que eu falei, a gente busca a zona de conforto, nós somos preguiçosos, né? Então a gente tem esse instinto da economia de energia. O que é a média liderança? Fazendo gestão de pessoas, executando liderança e gestão de processos para garantir que essa operação funcione dentro desse conceito e isso chega ao cliente. Falando um pouco, né, esse exemplo do Nubank. Eu tenho uma proposta, eu lanço, eu faço um marketing, eu não sei o quê, eu até começo, eu starto com essa proposta, só que a manutenção, o garantir isso acontecendo é um trabalho de nível tático, gestão de média liderança intenso em cima das pessoas. Então, esses grupos gerenciais, supervisão e tudo mais, não podem cair no operacional e não podem esquecer esse papel deles e se desvirtuar. Eles estão o tempo todo tendo que manter esse ritmo e garantir a proposta de valor. O que a gente mais vê nas empresas, hoje clientes nossos, empresas que a gente visita, prospectando e fazendo propostas, é exatamente isso. Eu tenho uma diretoria, principalmente empresas de médio porte, empresas aí que cresceram, que vieram, que estão ainda muito ligadas ao fundador. Então eu tenho o fundador que está lá como o nível estratégico, com ótimas propostas de valor, chegou onde chegou porque ele executava essa proposta de valor, sim, mas hoje a empresa não entrega mais esse valor. Sim. Por quê? Porque a operação não funciona, a operação bate cabeça, provoca incêndios para esse fundador apagar os incêndios. Por quê? Porque a média liderança não está fazendo esse link. Então a gente precisa saber lidar, né? Lidar com todas isso. as informações chegarem onde elas devem chegar. Exatamente isso. E entender a concorrência eu também acho que é fundamental. Principalmente se falando das grandes empresas. A Apple, hoje, ela tem os concorrentes Samsung, Motorola, que quando a gente cita alguma coisa, qualquer um desses comparado à Apple, nem parece que é concorrente. Não parece. Porque, assim, são serviços que não mexem tanto com o psicológico da pessoa. Muita gente vai falar, eu não ligo pra celular, eu não ligo pra nada. Mas a maioria das pessoas querem ter um iPhone pra dizer que tem um iPhone. Então, eles trazem esse valor e esse ego, eles despertam isso na pessoa, que as outras empresas não conseguem, né? Não trazem. E, querendo ou não, quando a gente vai ver, são serviços iguais. O que tem no Samsung tem na Apple. Qualidade e tudo mais, mas muito do que cada um se enquadra. Mas por que um mexe tanto e o outro ainda não consegue? Né? Entender a concorrência, eu acho que a Apple traz muito bem esse exemplo. Legal. Existe uma estimativa hoje que existem 2 bilhões de aparelhos iPhone em funcionamento no mundo. Gente, 1/3 da população global tem iPhone. Então vamos lá. Fazendo uma analogia, Nubank e Apple, né? E o iPhone principalmente. Tem uma qualidade? Tem, a qualidade do iPhone é superior, a gente percebe, né, em termos de durabilidade, de uma série de coisas, sim, é fato. Mas também é como a gente falou, a distância, né, não é tão grande como é percebido. Né? A distância técnica não é tão grande quanto a distância percebida. Nubank. Nossa, eu consegui o cartãozinho roxinho lá. Hoje é muito mais tranquilo, mas para quem acompanhou o começo da Nubank, era dificílimo a gente ter um cartão de crédito liberado, era difícil a gente ter convites para enviar para os amigos. Agora hoje é mais tranquilo. Mas por quê? Mas porque eles perderam isso. Sim. A falta de gestão faz com que essa proposta de valor se perca. A Apple
não perdeu isso até hoje. Então ele se mantém nessa questão. Puxa, tanto que assim, eu não tenho um smartphone, eu tenho um iPhone. Né? Se fala muito de produtos que são referências, a marca é referência de produto. Danone, o Yakult, Bombril. Só que isso, nós estamos falando de coisas que foram construídas na década de 70, na década de 80, que era assim, você só tinha o Danone, você só tinha o Yakult. Né? Eu lembro, eu criança, quem que era o concorrente da Yakult? Ninguém! Então por isso que eu chamava de Yakult, porque não tinha outro. Não falava que era leite fermentado, porque não tinha lá os outros. Sim. Tá certo? Quando a gente fala de iPhone, ele conseguiu fazer isso no meio de uma baita concorrência. E que ele era muito... Ele não era ele não foi o primeiro. Não, na época do lançamento, o Nokia era o grande... Exatamente, tinha inúmeras outras opções. Sim. Muito mais baratas, que as pessoas confiavam de coisas, mais, né? E ele conseguiu se tornar uma referência de produto, né? A marca seu produto. Eu tenho um iPhone, eu vou comprar um iPhone, não vou comprar um celular, não vou comprar um smartphone, eu vou comprar um iPhone. Então é isso, essa consistência vem de uma ótima gestão, uma média liderança que mantém isso acontecendo. Ou seja, as estratégias são pensadas, mas a média liderança consegue criar ferramentas de implementação e de manter isso numa constância, né? Não simplesmente fica um conceito e aí a gente se perde, principalmente nessa questão. Nossa, conseguimos emplacar. Ufa! E aí larga a mão. Então são dois exemplos, onde... e aí, de novo, a decisão, né, que a gente falou, quanto a decisão é inconsciente. Por que eu pago uma fortuna no iPhone? Porque é iPhone, porque é o status, porque é tudo que está envolvido. Tem um apelo emocional que está no nosso inconsciente e não por características técnicas. E que o iPhone, eu vejo muito que o iPhone ele desperta uma vontade que me parece até mais desesperadora do que... Porque, igual, o sonho de ir pra Disney todo mundo tem. Mas, normalmente, as pessoas vão pra Disney uma vez, depois elas querem conhecer outras partes do mundo. Não. O iPhone, eu tenho um hoje que é um pouquinho mais recente, mas eu fiquei com o meu 8 Plus durante muito tempo, porque pra mim é um investimento muito alto, e ele funcionava perfeitamente. Só que foi lançando outros. Eu quero. E eu falei assim, não, eu preciso trocar. Beleza, eu troquei. Vou ficar com o que eu tô por mais muito tempo. Só que hoje as pessoas elas têm uma coisa que me parece tão desesperador, que vários bancos, Itaú, tudo mais, lançaram programas de consórcio de iPhone para as pessoas poderem trocar de iPhone com mais rapidez, com mais facilidade. Eu olho para aquilo e falo, gente, que absurdo. Eu tô muito feliz com o meu, lógico, se eu pudesse eu trocaria a cada novidade, né? Não vou dizer que não. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, como que consegue mexer tanto com a cabeça das pessoas a esse ponto, né? De eu tenho que trocar, eu tenho que ter mais moderno, sendo que é tudo muito um parecido com o outro. Sim, mas olha só, legal você falar sobre isso. Tem outras coisas, não é só o consórcio. Tem locação de iPhone. Pô, eu vou pra balada hoje, eu loco um iPhone só pra ficar bonito, no dia seguinte eu devolvo. Existe uma matéria que saiu, um rapaz no Oriente, eu acho que é China, alguma coisa assim, Coreia, sei lá, vendeu um rim para comprar um iPhone, entendeu? Então é um nível, chega a ser meio, né, as pessoas entram em desespero, sim, né? Tem lançamento do iPhone, faz fila de gente nas lojas no dia do lançamento. Sim. É exatamente isso, eles chegaram num outro patamar e eles conseguem se manter vivo nesse inconsciente das pessoas como marca. O que é a marca? Marca é isso, marcar, né? Então, nossa, é o iPhone. E realmente isso. É um desespero por ter o iPhone muito maior do que um desespero para ir para Disney. Sim, exatamente, né? Eu acho que dentro de alguns nichos a gente tem algumas referências. Quando a gente fala de viagem, você pode chegar e falar, já conheci o Brasil inteiro. Mas você já foi para Disney? Você foi para Disney? Não fui para Disney. Exatamente isso. Mas conheço o Brasil inteiro. Mas não foi mas pra você Disney. Ainda não viajou, então? Não viajou. Você não foi para Disney, sim, você...
Cria-se referências, né? Eu acho isso legal, muito importante pra gente entender o poder da marca, o poder dessa gestão, desse estudo de marketing, mas também traz outras coisas. Por que as pessoas precisam se provar tanto socialmente? Para mim, ter ou não iPhone não faz diferença, porque eu não trabalho com isso, né? Mas eu poder tirar uma foto bonita pra postar no meu Instagram, mesmo que eu não poste foto todos os dias, faz toda a diferença. Pro meu contexto social, eu me sinto aceita, eu me sinto referenciada. E isso vem em muitas pessoas de várias formas. Por isso que até me assusta pensar em metaverso, da gente ter um novo mundo que a gente possa socializar, tudo por trás da câmera, do jeitinho que a gente quiser, que a gente programar. Criar esse avatar, né? Da forma que você quiser. Eu posso eu tenho meio metro de altura. Se eu criar um avatar de 1,70 m, eu tenho 1,70 m. Pronto, acabou. Ninguém mais vai me chamar de pequena. Você não vai mais sofrer bullying, é isso? Exatamente. Entendi. Né? E eu acho que a marca, ela tem que saber mexer com esse imaginário. Sim. E as pessoas, em contrapartida, têm que se cuidar para não deixar que isso tome proporções maiores do que as que devem se tomar. Mas é muito legal quando consegue mexer tanto com a pessoa a ponto disso. De novo, a questão está muito mais ligada às decisões de compra em processos inconscientes do que conscientes. Né? Então, quando eu mexo com nossa, eu tenho um iPhone, eu tenho uma Harley, eu tenho uma Ferrari, eu tenho esses objetos, né, de desejo. Aqui já indo para uma linha muito da parte do marketing, da marketing comercial. A gente compra por duas vertentes, ou satisfação de uma necessidade ou satisfação de um desejo. Se for por necessidade, eu vou pagar pouco, certo? Eu vou almoçar, aqui no escritório quando a gente sai para almoçar, certo? Vou almoçar, é simplesmente uma necessidade de matar minha fome. A gente vai num restaurante aqui pertinho, 1 quilo e tal, paga lá não sei o quê. Poxa, quando eu tô falando de um desejo, poxa, eu vou naquele restaurante, eu vou pagar uma bica e vou pagar super feliz. Né? Eu dou muito exemplo disso até, né? Hoje um pouco mais caído, mas vale como referência. Outback. Você paga caro, fica 2 horas na fila e fica feliz pra caramba. Fui no Outback e tal. Essa questão é o desejo. Então, quando a gente está satisfazendo o desejo do nosso cliente, a gente tem um potencial de ganho muito maior do que quando a gente está satisfazendo necessidades. Quando consegue brincar Falando com no isso, caso né? de iPhone, né? E aí, até usando metodologias de motivação humana que dá para a gente praticar e a gente pratica isso nos nossos clientes, né? O que acontece? O patrão fica muito naquela questão. Eu pago o salário do cara, o cara tem que estar motivado. O salário não tem todo esse potencial de motivação, né? Segundo Maslow, ele fala, né? Primeiro você se motiva por questões fisiológicas, fome, sede e tudo mais. Depois por segurança, depois por relações sociais, depois autoestima e por último realização. E o que acontece? Quanto mais no topo você está nessa pirâmide, mais motivado você fica. Então, quando eu tenho o iPhone, no caso, o que acontece? Nossa, uma autoestima, né? Eu me sinto valorizado. Eu consegui o eu iPhone. estou me realizando. Isso tem um impacto gigantesco. Eu vendo rim para comprar o iPhone. Quando as empresas souberem lidar com essa situação e trabalhar a motivação dos colaboradores nesse âmbito, gente, eles vão ter as pessoas mais motivadas do mundo, que é o que eu falo, por exemplo, no trabalho social, né? Quando eu faço um trabalho voluntário, não estou ganhando nada, mas eu estou trabalhando uma questão de realização e eu estou altamente motivado para aquilo, entendeu? Porque é algo que me faz bem, eu me sinto bem. Então, eu exploro esses processos mais intrínsecos, internos, né, do que o salário, que é um estímulo externo. A gente fala que as duas plataformas dessa base da pirâmide, né, fisiológico e segurança, eles me levam de uma desmotivação a um ponto neutro. A gente não fica motivado por causa de salário. Eu não fico motivado por causa de benefícios.
eu posso até achar muito ok trabalhar nessa empresa porque eu tenho um bom salário, né? Agora, por exemplo, eu até falo muito esse exemplo. Você quer vir trabalhar, quando eu dou os treinamentos, né? Eu falo assim, quem aqui quer vir trabalhar na Quinto Elemento para ganhar o dobro do que vocês ganham? Não sei nem quanto vocês ganham, mas eu vou pagar o dobro. Eu. Falei, só que eu vou te xingar o dia todo, das 8 às 18. Ah, eu não quero mais. Ué, mas se salário é tão motivador assim, pouco importa como que eu vou te tratar. Então são essas as questões. Por isso que eu provo. Com isso que motivação está muito mais ligado a outras coisas. E por que eu faço até essas analogias? Tem uma frase do Simon Sinek que eu acho que resume muito bem isso. Clientes são pessoas, funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, isso é muito claro. Os processos motivacionais, tanto para eu vender, quanto também para fazer a gestão de pessoas, são os mesmos. Porque são pessoas, todos são pessoas. E quando a gente fala dessa questão do cliente interno, o cliente externo, o cliente interno, eles funcionam do mesmo jeito. Eu espero exatamente as mesmas coisas de ambos como gestor. Sim. Eu quero o meu cliente fidelizado e eu quero o meu funcionário fidelizado. Que o funcionário vista a camisa. Vista a camisa, que esteja engajado. Sempre com um sorriso, sempre daquela forma, né? O problema é que eu paparico o cliente e dou porrada no funcionário. E aí eu quero que o funcionário esteja feliz. Não vai dar. E uma coisa leva a outra, né? Exatamente uma vez que isso. eu tenho dinheiro, mas eu não tenho um bem-estar, eu vou buscar o meu bem-estar de outras formas. Vou comprar mais iFood do que o normal, vou gastar mais dinheiro com roupa, cinema, com coisas que me tragam essa sensação. O meu dinheiro no final do mês não vai render. Eu vou ter uma necessidade muito maior de ter o iPhone, porque eu preciso suprir isso. Agora, quando eu tô num ambiente profissional, que eu sou valorizado, que tal, não sei o quê... Será que eu realmente preciso trocar meu preciso? iPhone de um Porque eu tô ano? satisfeito, eu tô bem, eu tô com o meu ego... Exatamente, ok, exatamente. Né? E daí o que acontece? Ok, com o que eu ganho hoje, eu consigo manter o que eu preciso e o que de fato me faz diferença. Agora eu tô numa empresa que eu ganho 10 mil por mês, mas esses meus 10 mil eu não vejo para onde eles estão indo, porque são coisas muito fúteis que vão me trazer essa sensação imediata de recompensa. Eu vou trabalhar no outro dia só pra levar porrada, porque o dinheiro não vai render. Então, isso aí. a motivação e aí eu não vou vai ficar ser da endividado, mesma forma. eu vou ficar preocupado porque eu tô cheio de dívida, e já vou desanimado porque eu sei que eu vou entrar lá para tomar porrada e uma série de coisas. E saindo totalmente fora aqui do nosso bate-papo, mas também tem a ver com demissões, no Brasil a gente está passando por uma crise, né, recordes de pedido de demissão, que é um outro fator social muito importante em todo esse contexto. E que vem depois de 2, 3 anos que a gente passou com medo de ser demitido por conta da Covid. A Covid foi embora, todo mundo sabe, espera que a gente passe por inflações muito altas, Sim. que a gente tenha que trabalhar mais do que o normal. Todo mundo que vai no mercado sabe que só A no gente mercado não já está tá no muito absurdo. momento que a gente fala assim, nossa, a economia está bombando, que as pessoas estão com toda essa coragem. A gente está com um cenário muito diferente, inclusive. Né? As pessoas elas só estão, talvez, o que tenha vindo de positivo da pandemia tenha sido despertar isso. Será que vale tão a pena sair de casa para ser maltratado e ainda ter que tratar as outras pessoas de uma forma muito boa, que eu não tenho nem referência, porque eu tenho que tratar meu cliente maravilhosamente bem, sabe? Do outro lado eu só recebo porrada, então qual referência eu vou atender esse cliente, né? Eu acho que a pandemia trouxe muito isso aqui pro Brasil, que é um cenário totalmente diferente dos Estados Unidos, onde as pessoas, querendo ou não, têm um fácil acesso a coisas mais básicas. Sim, bem diferente da gente, né? sem que dúvida. Até qualquer coisa, comprar roupa é muito difícil. Sim. Nem por luxo, Não. por necessidade mesmo. Estar vestido. Já é um absurdo, a gente Sim. já gasta muito dinheiro, né? Então, eu acho que vale aqui alguns pensamentos, né? Até aquilo que eu falei um pouco. Lá na década de 70, 80, eu tinha o Danone, eu tinha o Yakult, eu tinha Fusca, Brasília, Fiat 147, sei lá, mas vocês percebem que a gente tinha poucos produtos para consumir. Né? O sabão em pó era o Omo, e se eu tinha uma segunda marca, essa segunda marca era de uma qualidade muito inferior, muito inferior.
Então, era aquilo e era aquilo. Então, era assim, ou eu lavava roupa com o Omo ou não lavava roupa. Ponto. Agora, sei lá quantas marcas de sabão em pó, amaciante, iogurtes, queijos. Bom, enfim. Então, tá mais concorrido a coisa. Então, eu preciso ter mais estratégia. Eu tô fazendo esse link para entrar lá naquilo que a gente começou a falar. Ah, mas isso aqui, erro de estratégia, erro de estratégia, erro de estratégia. Quando eu tenho só Netflix como plataforma de streaming, qualquer coisa que eles colocarem lá, tá bom, porque eles são o único. Quando eu começo a ter mais um monte, cara, aí eu tenho para escolher. A estratégia, o que que é? É como eu consigo me manter e continuar crescendo, me conectar, porque agora eu não sou mais o único, não é mais uma situação ou sou eu ou é nada. Agora eu preciso despertar o interesse das pessoas em querer o meu Sim. comparado aos outros. Só que as outras empresas também estão fazendo a mesma coisa. Por isso a questão estratégica. Eu preciso fazer e preciso fazer mais do que o outro. Então, essa zona de conforto que as empresas cada vez mais estão tendo que sair. Por isso, cada vez mais, mas eu cheguei na minha empresa até aqui, eu nunca tive uma estratégia. Ótimo, porque você era o cara do Danone, era sozinho, não precisava de estratégia. Era só pôr o produto do mercado, cara. Ou você come esse, você não come nada. Agora é totalmente diferente, então eu preciso de estratégia, eu preciso de mais gestão. Por quê? Porque eu estou falando de pessoas onde eu estou exigindo muito mais competências comportamentais do que se exigia 20, 30 anos atrás. Falasse de competências comportamentais para minha mãe falava assim, o que é isso? A única competência comportamental que eu preciso ter é a obediência. Exatamente. Meu chefe manda e eu obedeço. Ponto! Não, agora eu preciso ser criativo, preciso ser resiliente, preciso ser multifuncional, preciso ser não sei o quê, preciso ter visão sistêmica, preciso aprender tecnologias novas a todo tempo, né? E lidar com a minha ansiedade, com a minha depressão, Lidar com com várias ansiedade, outras com coisas. pressão. O Brasil é o 7º país mais depressivo do mundo, o mais ansioso do mundo. Esse é o nosso caldeirão aqui, né? Falando de empresa, mas falando Brasil agora. Eu tenho o cara que agora despertou na pandemia que ele não quer qualquer coisa, que ele vai pedir demissão, que ele vai se lançar no mercado, que ele isso. Eu tenho um apagão de mão de obra, porque eu cada vez mais preciso de soft skills, competências comportamentais, e não tem, né? Enfim, a complexidade do mundo dos negócios está num outro nível. Exatamente, A ponto que nem demais. Disney, quando erra, não deixa de pagar o preço. Sim, Eu acho que a grande exatamente. questão é muito isso. Cara, se a Disney errou, levou, imagina a gente aqui. Imagina a gente. E são empresas que, assim, erraram. A gente enxerga esse erro na Disney, mas a gente pode ver que também foi um erro por querer crescer, por enxergar um crescimento. Agora, imagina você errar porque você estagnou. Porque você colocou na sua cabeça que não precisava mudar, que suas estratégias estavam ótimas, que o que você fez há 15 anos atrás tá dando certo hoje. 15 anos atrás eu considero pouquíssimo tempo, mas já mudou muita coisa em todos os cenários, não só no empresarial. Imagina 20, 30 anos atrás. Então, o que acontece? Quando eu falo que eu precisava de pessoas para simplesmente apertar botões, né, fazer trabalhos operacionais repetitivos, eu precisava de gente boa tecnicamente e obediente. Hoje, quando eu preciso de um fator mais das competências humanas, negociação, eu preciso trabalhar muito o emocional dessas pessoas. Elas precisam estar bem emocionalmente para conseguir aflorar as suas competências comportamentais. E aí não basta eu ser chefe, eu preciso ser muito líder. Por isso que se fala tanto de liderança das empresas. Por conta disso, os cenários mudaram todos. Quem continuar pensando, mas eu fiz assim, assim, e vamos continuar assim, é ter um bom produto e cuspir o produto no mercado e ter não sei o quê, vai cada vez perder espaço até sumir. Sim. São os dinossauros. Então, acho que vale essa discussão para a gente mostrar isso. Olha, o que acontece nas grandes também acontece nas pequenas. E talvez nas pequenas com uma sensibilidade muito menor de erro. Sim, exatamente. A Disney perdeu 1 bilhão? Perdeu e eles recuperam. Faz parte do negócio. Puxa, que chato, perdemos 1 bilhãozinho aí. Que droga.
né? A gente, a gente às dinheiro do vezes pão. não tem toda essa margem de falar, puxa, perdi, e aí? Ferrou. Então, cada vez mais a gente precisa evoluir. O Brasil ainda é muito precário, muito iniciante quando a gente fala de visão estratégica, quando a gente fala de gestão. Então, alta e média, concorrência, de alta, entender a alta e média concorrência, né? liderança é uma coisa assim. A gente vê hoje muito isso nas redes sociais, consultorias falando. Acho isso ótimo, porque a gente precisa realmente Abrir os ter uma olhos. voz, porque isso é fundamental. As empresas... Por que eu tenho muita empresa multinacional americana? Porque eles foram os primeiros a descobrir isso, saíram na frente e tem hoje as gigantes. Por quê? Porque eles começaram a fazer isso, ter estratégia, ter gestão de processos, gestão de negócios. Japão, tanto que várias metodologias em termos de gestão de processo vêm do Japão, né? Então, são tudo isso, que são esses mercados que estão na frente e não são à toa, entendeu? A gente precisa parar e repensar, será que o nosso jeitinho brasileiro é tão eficiente assim? 80% das empresas no Brasil não tem lucro, então eu acho que o jeitinho brasileiro não é tão eficiente. Pode ser que um dia tenha sido, mas hoje as pessoas estão muito mais ligadas, os funcionários sabem muito mais do que eles podem e do que eles devem fazer. Os gestores, eles vêm buscando isso. Só que quando a gente né, compara um funcionário que ele precisa crescer, ele vai atrás desse crescimento. Às vezes um gestor ele já está tão bem alocado, ele sente que o emprego dele está tão bom, a empresa está indo tão bem, que acaba perdendo lucro, acaba perdendo bons funcionários, porque estagnou. Exatamente né? isso. Por conta dessa estagnação. Eu acho que foi muito legal o papo de hoje, a gente trazer essas questões, Sem dúvida. usando a Disney como exemplo. A Disney tem uma ótima gestão, um ótimo marketing, e mesmo assim é extremamente suscetível ao erro, tanto que a gente vê o que está acontecendo, Disney, Amazon, Twitter, diversas outras, né? Para a gente entender melhor como essas multimilionárias funcionam, por que elas chegaram e que mesmo assim elas podem falhar. Né, que é importante ver e reconhecer esses erros. Vou aproveitar a deixa, agora que a gente já falou bastante, e a gente vai ter agora no dia 11 e no dia 12 a nossa imersão legal. sobre... 11 e 12 de abril Exatamente. agora. Às 19h30, vai ser muito legal, a gente vai falar bastante sobre gestão, sobre a nossa metodologia de gestão. Estão todos convidados, a gente vai deixar o link aqui. É um conteúdo gratuito. Os 5 pilares da cinco gestão, pilares né? da gestão. Na verdade, eu posso dizer até, por que a Disney vai mandar 7 mil embora? Porque não contrataram a aplicou os gente. 5 pilares Exatamente. da gestão, a metodologia exclusiva da Quinta Exato. Elementor, isso. Se tivessem dado mais atenção quando a gente mandou mensagem, Isso isso aí, não teria né? acontecido. Quando a gente mandou o nosso folder, nosso material nossa lá, eles apresentação. ignoraram, ficou parado em algum e-mail lá, né? Pois é, Então, erro deles. Viu? Olha a oportunidade que eles perderam. Nós tentamos, a gente fez a nossa parte. Isso aí. Né? Mas seria muito legal se vocês participassem, a gente vai deixar o link com o site que tem várias informações. Também pode nos procurar, né? Eu falo Sim. com vocês, a gente vai organizando tudo. Mas seria muito legal que se todos participassem. Com certeza, fica o Né? convite aí. E eu acho que o nosso papo hoje foi bem legal, foi Também bem acho. interessante. Sim, gostei né? bastante. A gente vê uma empresa tão grande enfrentando essas coisas, Sim. né? Enfrentando esses erros, empresas que parecem que nunca Não, vão e errar, às vezes a gente fica como empresário meio com uma síndrome do patinho feio, né? Parece que, pô, é só minha empresa que tem problema, é só eu que patino, só eu que não sei o quê. Não, as grandes também erram, acontece, né? Ser empresário não é acertar sempre. Né? Exatamente. Todo empresário tem acertos, tem erros, faz parte. Vamos, levanta, sacode a poeira e vamos que vamos. Vamos pro próximo. Principalmente nós brasileiros, não desistimos nunca, né? Exatamente, o brasileiro não desiste nunca. Wilson, muito obrigada, eu foi que agradeço. muito legal, eu gostei bastante. Semana que vem teremos também. Podem mandar sugestão de tema. Isso aí, mandem sugestões. É muito legal quando vocês interagem. As próximas com mais convidados, estamos ampliando aqui o nosso QCast, né? Vai mudar um pouquinho essas carinhas, a gente promete. Isso aí. Né? Muito obrigada. Obrigado. E até os próximos. Tchau, Grande tchau. abraço.